Olá, mais uma vez estou aqui para ler a palavra de Deus junto com os meus amigos e queridos. Vamos ler hoje Jeremias, capítulo 37, que fala: Jeremias na prisão. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor de Babilônia constituiu rei da terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Sabemos que Jeremias, Deus chamou lá no capítulo 1 de Jeremias para o ministério, para a obra. Jeremias ali ainda quis botar dificuldade, que não sabia falar, era uma criança, mas Deus falou para ele que ele fosse quem colocava as palavras na boca dele, quem livrava e protegia. E Jeremias foi para a sua missão. Ali o Senhor Jesus, Deus era com ele. Então vamos ver o que aconteceu mais adiante do ministério de Jeremias. Jeremias numa prisão. A palavra de Deus lá no 1º capítulo fala: Jeremias, eu sou contigo, vai. Eu te livro, eu te protejo, eu te guardo. Eu te abençoo. Ainda que se levante alguém contra você, eu estou com você para te livrar, te guardar, te proteger, te abençoar. Então agora Jeremias está numa prisão. Então ele profetizou, porque naquela época eram profetas, Deus sempre levantava um profeta para guiar o povo, para ensinar o povo as coisas erradas, as coisas certas, para mostrar ao povo o querer de Deus. Hoje é diferente, porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo quando Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Então o véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Hoje temos livre acesso com Deus através da oração. Mas antes não, antes era através de um profeta. Tinha que ter um profeta para que Deus falasse o que ele queria para com o homem, e ali o profeta intercedia, buscava pelaquela pessoa e falava o que Deus queria na vida daquela pessoa e o que aquela pessoa deveria fazer para poder escapar dos inimigos e adversários que os atacavam, porque era tempo de guerra. E ali precisava de um profeta para ensinar e dizer o que passava-se de Deus para aquele povo, para não andar desgarrado sem orientação e direção. A palavra de Deus fala aqui, no versículo 12: Saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas estando ele à porta de Benjamim, achou-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvido, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e puseram-no na prisão, na casa de Jonatã, o escrivão, porque tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na cela do calabouço, ali ficou muitos dias. Então prenderam o homem de Deus porque estava falando a palavra de Deus, profetizando na missão que Deus tinha levado. Hoje não é diferente. Você vai falar a palavra de Deus, abre um trabalho, vai falar de Deus, vai cantar, pregar, evangelizar, buscar o bem para si e para outras pessoas, e aquilo incomoda. Aquilo incomoda porque você está trabalhando para Deus. Agora, se você fosse fazer outras coisas, não incomodava, não. Mas tudo aquilo que leva a querer o crescimento da obra de Deus, o diabo sempre usa alguém para poder tentar impedir e barrar o crescimento, a bênção, a vitória também naquela vida.
Por quê? Porque Deus é aquele que abençoa. Deus enviou Jeremias, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Mas ali, aquelas pessoas, não tinha como Jeremias estar numa prisão, porque Jeremias não fez nada de errado, apenas ele profetizou, falou o que Deus queria falar. Através dele, Deus usando Jeremias para falar. E ali jogaram Jeremias naquela prisão. Então, o que eu quero falar neste momento? E Jeremias disse, isso é falso. Não fujo para os caldeus, mas ele não lhe deu ouvido. E assim, Jerias prendeu a Jeremias e o levou ao príncipe. Então, além de prender o homem de Deus, de ir e vir, ainda levou entre as autoridades. O capitão da guarda ainda levou, porque... E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. E puseram na prisão, na casa de Jonatas. Além de prender o homem de Deus sem causa, ainda o feriram. Além do ferimento que deixa Por exemplo, Jeremias era um homem de boa índole. Mas ali, a pessoa quando é preso, se sente envergonhado. Se sente diminuído, humilhado, machucado, ferido. Fere os sentimentos da pessoa, a alma e o espírito da pessoa fica abalado. É como no meu caso, certos dias, eu estava fazendo a obra de Deus, estava indo, procurando o caminho para mim progredir e também ainda levar outras pessoas para o bem. Mas teve pessoas que não foi com a minha cara e ali me jogou numa prisão. Então, o que acontece? Não é diferente no tempo de Jeremias para o tempo de hoje, certo? Que aquele tempo passou, mas hoje as mesmas coisas acontecem. Pessoas usadas pelo diabo, pessoas usadas por Satanás, que não quer ver o procedimento das coisas de Deus. Parece que é mais amigo de Satanás do que de Deus. E ali vai contra o homem e a mulher de Deus e fere, machuca. E ali ainda persegue e humilha. E depois zomba e ri, como se não fez nada. É como se pecasse, limpa a boca e não fiz nada. Esse é o maior pecado. Precisa de arrependimento, precisa nascer de novo, precisa buscar Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito quem assim procede. E Deus falou no capítulo 1 de Jeremias, Jeremias, eu te guardo, eu te protejo, não temas, eu sou contigo. E Deus provou que era com Jeremias, porque mais adiante fala sobre, aqui no capítulo 38, além de Jeremias ir preso, depois ainda jogaram Jeremias ali numa cisterna cheia de lama, para Jeremias lá morrer de fome e sede, jogado lá. Mas não ficou assim não, porque Deus providenciou para que Jeremias saísse de lá. Vamos ler aqui no versículo 13. E puseram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta. Está vendo a providência de Deus? Jogaram Jeremias na cisterna para que ele ali perecesse e morresse de fome. Mas o rei, sabendo, alguém viu e disse, rei, jogaram Jeremias, rei. E lá, rei, é um buraco muito profundo. E lá só tem lama, Jeremias vai morrer de fome lá dentro. O rei disse, não, manda 30 pessoas lá e tira Jeremias. E é isso aí, podemos ver a providência de Deus. E lá foi 30 pessoas e tirou Jeremias de lá. E Jeremias pôde andar ao ar livre no pátio da casa do rei. Entendeu? Então é assim que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher de Deus.
Ainda que alguém queira lhe jogar dentro de um buraco, como fez com Jeremias, para que lá ele perecesse de fome e de sede. E ninguém ali podia o tirar, porque foi necessário 30 pessoas para tirar Jeremias de lá. Mas Deus não deixou Jeremias perecer. Então se cumpriu. Jeremias, eu guardo você, eu cuido de você, eu protejo você. Deus não ia descer do céu e puxar Jeremias de lá não, mas usou pessoas e alguém. Então, aquele que lhe joga numa prisão para lhe envergonhar e lhe deixar no chão, saiba que Deus o tirará de lá e lhe abençoará. Porque prisões não foi feito para homens e mulheres de Deus não, e nem para ninguém. É obra do diabo, é obra de Satanás. Mas Deus guarda e protege e não deixa lá. Então Deus abençoe nesta manhã e que Deus venha ao seu encontro e venha mudar e transformar a sua vida.